Boa noite, amor. Gente, quem for entrando, boa noite. Oi, Vivi. Esperar a gente completar aí pelo menos umas 10 pessoas para poder começarmos. Boa noite, dona Nádia. Boa noite, Dom Edson. Boa noite, Ramon. Boa noite, Rosana. Como é que tá o áudio e o vídeo aí pra vocês? Pra mim aqui não tá parecendo muito cristão, não. Boa noite, Andréia. Ah, que bom. Bom, hoje eu escolhi um tema, né? Na verdade foi mais uma vez uma sugestão, né, de um dos nossos seguidores aí.
E eu achei interessante falar sobre isso. E aí, portanto, vamos falar hoje sobre vida passada, né? Vidas passadas. Um tema muito pertinente ao canal, né? Boa noite, Kelly. É a primeira vez sua aqui? Seja bem-vinda. Boa noite, Giovana. E Giovana, tem continuando a chamar os guardiões? Tá fazendo o dever de casa? Então, gente, hoje decidi falar sobre vidas passadas, né? Vidas passadas. Vidas passadas, como eu falei aí, um tema tão pertinente ao nosso canal, né? Que é o da nossa página aí de Resgate Cósmico, que nada mais é do que uma terapia de vidas passadas. Mas falando especificamente sobre vidas passadas, né? Acho que existe muita curiosidade sobre esse tema e ao mesmo tempo existe muito misticismo, né? Envolto neste tema e em volta deste tema. Boa noite, Karen. Tá sumida, hein? Boa noite, Odete. Tá sumida também, hein? Faz tempo. E aí, o que a gente pode falar sobre vidas passadas, né? Então, gente, o estudo sobre vidas passadas, ele ao mesmo tempo que ele é algo muito complexo, ele também é algo muito simples, tá? Porque cada vida que nós temos, cada existência que nós temos, é uma existência única, vamos dizer assim, tá? O que isso quer dizer? Cada existência é uma oportunidade nova e única de a gente aí pegar e poder, vamos dizer assim, desenvolver alguma coisa, desenvolver alguma atividade, alguma habilidade ou alguma coisa relativo àquele espaço de tempo que porventura você vai estar desenvolvendo naquele período de vida. Isabel, boa noite, para mim tá ótimo. Que bom. Seja bem-vinda, Isabel. Sua primeira vez? Então, assim, cada vida que nós temos a partida do meu deixa o tempo curto para resolver muitas coisas com força. Estou aqui. Não entendi, cara. Em partida do seu o quê? Eu acho que você está falando do seu pai, não é? Que seu pai faleceu? Eu fiquei sabendo. Mas que bom que você conseguiu, né, estar aqui. Que bom. Seja bem-vinda. Então, gente, cada vida ela é um momento único de encarnação. O que isso significa? Sabe aquele fato comprovado, ligado? Então, seu pai. Comprovado, ligado ao fato de que cada encarnação que nós temos, a gente acaba perdendo aquela memória da encarnação anterior. Então, por exemplo, nós nascemos, até tem um provérbio que diz, né, que nós nascemos em ignorância e morremos em ignorância, né? O que isso significa? É exatamente isso, que meus pêsames, né, Karen, deve estar sendo complicado para resolver todas as coisas.
O que isso quer dizer? Que da nossa vida passada, de uma outra vida passada, seja ela qual for, tudo que a gente traz como bagagem real não são em si as nossas lembranças, e nem tampouco, muitas vezes, os nossos laços, tá? É muito comum que muitas pessoas pensem assim, que no caso de você, por exemplo, tem um parente e esse parente ele morre e ele vai virar um antepassado na família, e aí depois de alguns anos ele volta e nasce novamente, tipo como filho do seu neto, tá? Ah, mas eu sei de casos que isso aconteceu. Sim, eu não estou dizendo que isso são coisas impossíveis de acontecer, mas na verdade é bem raro de se acontecer, tá? O tempo de encarnação, de reencarnação, na verdade, ele varia bastante, mas em média ele demora entre 50 a 100 anos o processo. Então, não é muito comum, por exemplo, um parente que morreu dentro de 30 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, nascer novamente dentro da mesma família. Pode acontecer, mas é raro. Oi, Aline, boa noite. Gente, quem for entrando, vai dando aquele like e aproveita para compartilhar com seus amigos para poder a gente chamar mais gente aí para a live. Tá? Então, ou seja, cada encarnação ela é um momento único da nossa linha temporal. De acordo com o que você fez, de acordo com o que você galgou naquela existência, é que você vai permear o caminho que você vai percorrer, então, numa nova existência, tá? Porém, como eu falei, essa lembrança ela não é trazida junto conosco. Então, portanto, também você não tem a recordação do que fez, e aí você também, numa outra existência, acaba tendo novamente uma singularidade, uma personalidade única, uma nova chance, vamos dizer assim. Eliana, boa noite, seja bem-vinda. De fazer algo completamente novo, certo, ou algo completamente novo, errado. E é assim que nascem os karmas e os dharmas, né? Coisa que eu já andei falando aqui nas nossas lives. Gente, vocês devem estar estranhando que hoje eu estou um pouco menos falante, um pouco menos serelepe, né? É que eu andei meio gripado, então ainda não estou 100% não. Mas estamos aí, estamos mantendo de boas o trabalho mesmo assim. Tá? Essa peculiaridade de uma encarnação, essa peculiaridade de que a cada momento... Boa noite, Maria, seja bem-vinda. A cada momento encarnatório, a cada nova vida, a cada vida que você tem. Lilian, boa noite. Boa noite ao Fernando também, por mim, e às crianças. Faz com que você tenha ali uma nova oportunidade para criar algo novo e bom, ou algo novo e não tão bom assim. Como eu estava falando, são assim que nascem os karmas e os dharmas. Por quê? Cada encarnação, pelo fato de você não lembrar exatamente como foi sua vida anterior, faz com que aquela vida ela possa ser melhor do que a outra, e com isso, claro, você vai crescer a nível evolutivo, ou pior do que a outra, e com isso você vai não decair a nível evolutivo, porque não existe involução, porém você vai gerar karma e vai perder tempo. E enquanto você tem uma vida aí inteira, por exemplo, perdendo tempo de encarnação e gerando karma, você está ali negativando o seu saldo no banco, vamos dizer assim. Boa noite, André.
Boa noite, Nessa. E qual é o grande problema dessa situação, né? Como eu disse, você não gera processos involutivos, tá? Tudo que a gente ganha, tudo que a gente galga a nível dimensional, a nível espiritual, a nível de evolução, você não perde, tá? Não é como, por exemplo, na roleta do Silvio Santos lá, que tem o perde tudo e você perde tudo, né? Não tem isso. Você ganhou aquele X de processo evolutivo, vamos dizer, você chegou no nível 6, e aí numa outra encarnação, vamos dizer que numa anterior, uma vida anterior, você foi, sei lá, um irmão de caridade, um monge tibetano, ou alguma coisa assim nesse sentido, que trabalhou muito para a luz e ajudou muita gente, né? Um missionário, ou apenas, não necessariamente também alguém ligado à religião, mas alguém que tinha muito dinheiro e financiava entidades filantrópicas e assim por diante. Ô Leandro, boa noite, cara. Sumidão, hein? Seja bem-vindo. E naquela outra vida agora, cuja qual você esteja vivendo, você não lembra dessa experiência anterior. E aí, por você não lembrar dessa experiência anterior, você tem ali um novo caminho de encarnação, um novo caminho de vida, aonde você pode fazer coisas novas, aonde você pode completar o trabalho anterior. Claro, tudo isso falando de linguagem intuitiva, uma vez que a gente saiba que não vai ter a lembrança dessa vida anterior. Você pode também criar aí um caminho que seja até nocivo ou algumas vezes até contrário a tudo aquilo que você até então tinha galgado ali, naquele momento. Boa noite, Cláudia. Bem-vinda. E eis aí onde se encontram os problemas. Boa noite, Eliana. Porque as vidas passadas, como eu falei, é uma coisa muito simples de se entender, porém ao mesmo tempo muito complexo de conseguir conotar tudo isso, né? Porque no final das contas é como se fosse assim. Eu não tenho nada aqui para dar de exemplo, mas imaginem uma corrente, tá, gente? Acho que eu tenho sim. Peraí. Tenho. Ok. Ó, imaginem uma corrente, tá? Nessa corrente temos aqui vários elos unidos uns aos outros, ok? Cada um desses elos é uma existência atemporal nossa. Ou seja, cada um desses elos é, portanto, uma das nossas vidas passadas. Pierre, eu acho que eu já entendi onde você quer chegar, né? Então, como cada um desses elos estão ligados, nós existimos em todas as linhas temporais. Não é isso, tá, gente? Não é teoria de universo quântico, nem de multi-existencialidade, e também não tem a ver com os Vingadores, o universo dos Vingadores, tá? Cada um desses elos é uma história sua, vamos dizer assim. É o seu histórico, é uma daquela vivência, é uma daquelas vidas que você teve. E cada um desses elos vai ter, portanto, também a sua magnetividade, que vai ser positiva ou negativa. No princípio dessa corrente, lá em cima, nós teremos então, portanto, o quê? A sua primeira vida passada,
que pode ter sido aí há 300 anos atrás. Boa noite, Cristi. Bem-vinda mais uma vez. Ela perguntou quantas vidas podemos ter. Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá, Leia? Varia de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas consideravelmente jovens, né, que tem aí 100 e poucas vidas passadas dentro do seu histórico, contando com a vida anterior. E eu conheço aí alguns anciões com mais de 600 vidas na Terra, tá? Sempre que eu estiver falando sobre vidas passadas, gente, eu estou me referindo a vidas na Terra, porque estamos na Terra na configuração de humanos, tá? Então, vidas passadas, vidas na Terra, ok? Não estou falando de outras existências ou outros corpos, outras dimensões e tal. A gente vai chegar lá uma hora dessas qualquer. Durante as nossas lives a gente vai chegar nesses temas. Sobre as vidas como multiconsciências. Mas por enquanto, estamos falando como consciência humana, tá? Então, lá em cima, no início daquela corrente, no primeiro elo, seria, portanto, a sua primeira encarnação. Cada um desses elos formadores dessa corrente seria uma das suas vidas. Uma dessas vidas passadas, uma dessas encarnações. Tem vários nomes, né? Cada pessoa chama do jeito que quer, mas, enfim, não muda o fato de que são vidas, tá? Existências. Eu gosto de usar o termo existências. E na última parte da corrente, aqui na ponta, qual? É a sua vida presente atual, ok? Ficou claro? Lá em cima, no início da corrente, temos... Vou pegar a corrente de novo para facilitar. Ok? A primeira vida passada. Aí vamos ter aqui várias existências e tal. E aí aqui embaixo, aqui embaixo, no último elo, é a sua vida presente atual, sua existência presente atual. Ok? Cada uma dessas vidas fazem parte de uma corrente, né? Como vocês viram, como vocês puderam observar aí através do meu exemplo prático, altamente sofisticado. Só que não. E por estarem ligadas, é por um motivo muito simples, que é o quê? O fato de que a alma, a essência que habitou cada uma daquelas existências, sempre foi a mesma, ou seja, sempre foi você, em várias linhas de personalidades diferentes, mas sempre foi você. Nossa, Pierre, agora você complicou minha cabeça. Como assim várias linhas de tendência de personalidade diferente? É simples, gente, a persona, né? A personificação, que é o eu de vocês, por exemplo, atual. É quem vocês são, ok? Não em essência. A persona, a personificação, é a personalidade atual que você tem, que você criou, com base no que você herdou aí, tanto geneticamente, quanto também de conhecimentos do meio ao qual você vive, da parte cultural ao qual você nasceu, e dos parentes, ok? Essa é a sua personalidade transitória, a sua persona, é a sua persona aparente, tá? Então, cada uma daqueles elos de corrente lá, eles vão ser uma dessas personas. Porém, a essência que habita cada uma dessas personas sempre vai ser a mesma. E essa essência, que sempre vai ser a mesma, é a alma de vocês, ok? Não. Viviane perguntou assim: e como seria a formação do elo da próxima vida? Já estaria escrito quantos elos de vida uma alma tem? Não, não está escrito quantos elos de vida uma alma tem, tá? Por quê? Isso tem a ver com a teoria evolucionária quântica do universo, ok?
Vamos dizer assim, Deus criou almas, tá? E essas almas, elas têm uma finalidade muito simples, que é o quê? Evolução. Então, portanto, você cria ali um bonequinho e você coloca ele lá na primeira dimensão. E ele tem que ir ascendendo até chegar novamente ali na nona dimensão, até voltar à reintegração total com Deus. Quanto tempo isso vai demorar? Quantas existências aquela alma vai percorrer? Quantas densidades, quantas realidades, quantas dimensões aquela alma vai percorrer? Isso varia de alma para alma, de planeta para planeta, de realidade dimensional para realidade dimensional e assim por diante, ok? Falando por isso que eu falei, falando como eu estou falando hoje, em relação a vidas passadas, vidas terrenas, vida atual, ok? Que é no planeta Terra. Senão a gente entra em teoria quântica evolucionária aí do universo e aí ninguém vai entender nada mesmo, porque eu não falei nada sobre isso antes, né? Mas cada um desses elos vai ser uma persona, como eu falei, mas, porém a essência que os habita será a mesma, que é a sua alma, ok? Boa noite, Tereza. Isso significa o quê? Que dentro dessa corrente, né, dentro desse elo de várias vidas, de várias existências que você teve, uma vida vai estar sempre subsequentemente coligada à outra. Primeiro fato importante a observar sobre vidas passadas. Uma vida sempre vai estar subsequentemente coligada à outra. Oi, Orá, boa noite. Isso significa o quê? Que uma vida vai estar ligada à outra. Olha que legal. Que uma vida vai ter ligação direta com a outra, ok? O fato de uma vida estar sempre ligada à outra significa que elas vão ter ligações diretas umas com as outras, ok? Podendo fazer com que ali naquela nova existência, como eu falei, você dê continuidade ao que você começou na outra existência, ou que você até bagunce o coreto e faça as coisas de forma contrárias ao que você começou na outra. E aí, portanto, uma vida vai acabar estando coligada à outra, influenciando a outra, porém nem sempre de forma positiva. Aí vem a segunda coisa, a segunda questão a ser observada sobre vidas passadas. Primeira, uma vida vai estar sempre coligada à outra, né, como eu falei, por causa da corrente. E isso significa que elas vão ser subsequentes. Uma vida vai sempre influenciar a outra, certo? Em maior ou em menor escala. Porém, existe uma ordem, ok? Decrescente, descendente dessas vidas influenciarem a gente. Nossa, Pierre, hoje você está bagunçando a minha cabeça. Como assim decrescente e descendente? Cada vida daquelas, como eu falei, começou lá em cima, no primeiro elo, vai descendo os elos, até a última, que é você hoje na sua vida presente atual. Elas vão te influenciar de uma forma ou de outra, em maior ou em menor escala, de acordo com as situações adversas que você venha a viver no seu dia a dia em sua vida. Boa noite, Tati. Certo? Então, portanto, apesar de uma vida ser subsequentemente coligada a outra, lembra como eu falei, gente, da coisa da corrente? Que lá no primeiro elo da corrente é você e aqui no último elo aqui embaixo também é você. Então, não existe uma ordem cronológica para que essas influenciações de vidas passadas possam acontecer em sua vida, por exemplo, atual.
Ah, Pierre, então quer dizer, por exemplo, que a minha primeira vida passada pode ter influenciado todas as minhas outras vidas e ainda pode influenciar nessa? Sim. Como pode não ter influenciado em nenhuma das outras vidas suas, mas pode influenciar nessa. Como você pode ter tido uma vida aí há 300 anos e está influenciando nessa. Como você pode ter tido a sua última vida passada há 100 anos e está influenciando nessa. E assim por diante. Elas não funcionam de formas cronológicas, tá? Eu vi, pensei que se tivesse hoje trabalhando à noite, plantão, não fosse entrar. Elas não funcionam de forma cronológica. Elas meio que se ativam de acordo com situações que você venha a passar, que vai desencadear no seu corpo energético a memória celular, vamos dizer assim, daquela situação que porventura você já tenha passado em uma outra vida. Boa noite, Denise. Ok? Então, por exemplo, se numa outra vida passada, qualquer ela que seja lá, por exemplo, antes de Cristo, ou seja, a sua última vida antes dessa. Boa noite, Tani. Verdade, concordo. O aprendizado sempre vale a pena. Ok? Seja uma vida lá antes de Cristo, ou seja, a sua última vida antes dessa, aconteceu alguma situação, por exemplo, com cobras, ou com naufrágio, tá? E numa outra vida, nessa sua vida presente atual, você passa por uma situação onde você tenha que estar presente em uma área, por exemplo, que você vá saber que existam animais peçonhentos, não necessariamente cobras, ou você venha desenvolver um certo trauma, um certo medo de mar, de certa forma até algumas vezes inexplicável, porque você não passou por nenhuma situação traumática na vida presente para isso. Mas o estar em contato com aquele ambiente, com aquela energia, vai remeter ao momento onde o trauma foi criado, e aí, portanto, vai pegar e vai ativar aquela chave que vai desenvolver o trauma ou o karma, entenderam? Então é assim que funciona. É de acordo com as nuances vibratórias que a gente passa em uma determinada vida passada. Quando a gente passa por situações vibratoriamente semelhantes na nossa vida presente, aquilo faz o link com aquela existência ao qual aquele karma ou aquele trauma foi gerado, e aí a situação se reapresenta. Se é algo bom, beleza, isso vai ser ótimo para você, porque você vai dar um salto quântico à frente. Mas se foi algo ruim, ou traumático, ou uma trava, aí o problema se apresenta e você não sabe como resolver, porque você não tem a solução e tampouco a memória de quando aquele problema se criou ou porque ele está se apresentando. Regiane, boa noite. Sua primeira vez, seja bem-vinda. Que bom que você está gostando. Boa noite, Janildo. Seja bem-vindo. Que bom. Entenderam, gente? Então, assim, esses elos, como eu falei, né, eles estão subsequentemente ligados. Por quê? Porque essas encarnações, essas existências, como eu falei, que é o que eu gosto de chamar, essas vidas passadas, são decrescentes e descendentes. Por que decrescentes e descendentes, né? Porque elas vão descendo, vamos dizer assim, descendendo até o momento presente, que é você, ok? Isso é o que faz com que elas sejam descendentes. Não tem nada a ver com você ser descendente de você mesmo ou coisa assim, nem que você está descendo no padrão vibratório, tá? Descendente porque começou, por exemplo, lá antes de Cristo e está descendendo até os momentos atuais, até você, ok? O fato de que essas vidas passadas também, como eu falei, não te afetam de uma forma cronológica, e o fato de que a gente não tem a memória
a lembrança de vidas passadas dificulta o jogo, né? Dificulta o jogo da vida aí, porque se a gente tivesse esse acesso, a nave tá chegando, gente, né? Desculpa aí. Tá, retornando. E se a gente tivesse esse acesso, né? Muitas pessoas me perguntam, Pierre, mas não seria legal se a gente pudesse lembrar de tudo? Eu particularmente acho que sim, que seria. Como pessoa, eu acho que sim. Agora, se você me fizer a mesma pergunta para o Pierre terapeuta, né? Pierre, você não acha que seria muito legal a gente ter o acesso aí, lembrar de tudo? Eu vou dizer assim, não. Não é a nave rosa, Vi. Então, não acho. Nossa, Pierre, mas você é bipolar? Não, gente, não sou bipolar. Mas assim, a minha personalidade de pessoa, né? Eu acho que seria muito legal a gente lembrar, poderia ser ajudar, enfim. Mas como terapeuta, e principalmente terapeuta que trabalha há mais de 10 anos na área de vida passada, na área de karma, na área de traumas, né? Nessa área que envolve exatamente esse universo do que a gente está falando hoje, eu vejo da seguinte maneira. Imagina que você tem aquele parente cujo qual ali você já não se dá muito bem, né? Cujo qual ali você tem os seus entreveros. E aí você olha para ele, a sua memória passada se ativa e você lembra do porquê vocês não se dão muito bem. Que ele te matou numa vida passada, que ele te estuprou numa vida passada, que ele te usou numa vida passada. Sabendo que nós, seres humanos, somos seres emocionais. E como sempre, né, parece que se tornou uma repetitiva nas nossas lives a gente falar sobre o corpo emocional. E quem já assistiu outras lives aí deu risada comigo, porque eu falo que o corpo emocional é aquele primo chato que você não tá esperando, ele chega e faz bagunça e zoa com tudo e atrapalha o churrasco, vamos dizer assim. Enfim, acaba com a diversão da família. Então, imaginem vocês. Pois é, a Tati já respondeu antes, né? Como você iria lidar com o fato de que é uma lembrança de algo que aconteceu a você, mas não agora, e sim numa outra existência, numa outra vida. E que, portanto, nesse momento atual, a pessoa cujo qual você está vivendo, a essência é culpada daquele processo. Mas não a personalidade, porque a personalidade atual dela pode ser outra. E aí? Como vocês conseguiriam pesar e medir todo esse tipo de situação que estaria ali infundida de uma carga emocional forte o suficiente para fazer com que você, como a Tati disse aqui, mate o parente, né? A Nádia diz assim, acho ótimo o emocional, mas como você diz, estamos humanos. Eu não acho ótimo o emocional não, né? Se a senhora quiser, a hora que falar que pode passar o emocional para outras pessoas, eu dou o meu para a senhora também. Pode ficar com o meu, já que a senhora acha ótimo. Eu não acho não. É verdade, tudo tem seu tempo, diz a Aline. Por isso, é uma dádiva divina não lembrar de tudo. Exato.
Sabendo exatamente desse tipo de comportamento humano que nós temos e da nossa dificuldade latente em controlar nossos sentimentos e conseguirmos filtrar as coisas de maneiras adequadas, que justamente as inteligências das hierarquias superiores do universo fazem com que a gente não se lembre, entendeu? Porém, olha aí a mágica do negócio. Embora você venha com a sua vida passada, as suas vidas passadas, todas ali ligadas a você, e você não lembre. Boa noite, Magno, saudações. E você não lembre, essa informação ela apenas não está ativada. Não significa que ao longo daquela existência, com esforço, com trabalho, dentro do processo evolutivo correto, você não consiga acessar tais informações. É isso que a gente chama de despertar. É isso que a gente se refere com o ganhar consciência, com o despertar de consciência ou o despertar de memória cósmica, tá? Tem várias maneiras de se falar, mas é isso que significa o despertar. O despertar é você conseguir relembrar, trazer de volta o acesso dessas memórias, só que sem a carga emocional. Por quê? Porque você está fazendo um processo, um trabalho evolutivo em cima daquela sua nova personalidade, em cima daquela sua nova existência, pautada muitas vezes dentro do amor incondicional, da resignação, da paciência. Então a chance de você conseguir se desregular, vamos dizer assim, ainda existe, mas ela porventura será muito menor, entenderam? Porém, acessar essas informações, como eu falei, elas não são impossíveis, mas também não são fáceis, ok? Por quê? Diferentemente, por exemplo, da lembrança de vida presente, né? Que temos aí, podemos dividir em dois quadros de lembranças, que é a memória remanescente, né, ou a memória recente, e a memória de longa duração. Tanto a memória recente e a memória de longa duração, que estão todas duas contidas, de certa maneira, da mesma forma, dentro do nosso cérebro físico humano. E aí, para nós termos acesso a elas, precisamos acessar algumas áreas diferentes do cérebro. A de memórias recentes, elas são em uma determinada área, enquanto as memórias de longa duração são em outra determinada área, ok? Depois de um tempo, as memórias recentes são convertidas em memórias de longa duração. As memórias de vidas passadas não encontram-se no cérebro físico humano, mas ficam contidas na aura, ok? Todo mundo aí sabe o que é aura? Todo mundo sabe o que é aura? Quem sabe o que é aura ou já ouviu falar de aura, dá um legalzinho assim para eu saber. Vamos lá, estamos chegando a 22 pessoas agora. Quem souber o que é aura ou já tiver ouvido falar sobre aura, dá um legalzinho para eu saber. A Viviane botou assim: queremos tanto despertar, mas estaríamos preparados para tal? Então, é a pergunta de 100 milhões de dólares, né? Giovana botou legalzinho na legenda. Então, beleza, todo mundo sabe o que é aura. Gente, a aura, o que muitas pessoas não sabem é que ela pode ser dividida aí e qualificada em dois tipos, tá? Quando a gente fala de aura, as pessoas pensam sempre na aura externa, que é aquela camada de energia que fica em volta do corpo. Pierre, mas isso está errado? Não, não está errado. Mas essa camada de energia que fica em volta do corpo, e não só, não é só a sua não, Giovana, a nossa aqui também é bem ruim, viu?
Essa camada de energia que fica em volta do corpo, não só da gente, mas de todos os seres vivos. Oi, Catarina. Boa noite. Ela é dividida não em um campo, mas em 7 campos diferentes. Cada um deles vai trabalhar um dos nossos corpos energéticos de maneira diferente. Então, é como se a gente tivesse 7 auras em volta de nós e não uma apenas, tá? Pierre, mas você falou que a aura podia ser dividida em 2, agora você está falando que é 7. Então, essa que são 7, que fica do lado de fora, que a aura externa é uma. A aura interna é a segunda. O que seria a aura interna? A aura interna é a manifestação do espírito, ou a alma. E a aura externa é o seu campo de energia e o seu banco de dados, ok? Esse banco de dados, que é a sua aura externa, é onde ficam guardadas ali todas as informações que você fez em outras vidas, e todas as informações que porventura você esteja criando e fazendo nessa sua nova vida. Funciona como se fosse um grande HD, sabe? De computador, onde você salva ali todos os seus arquivos. A aura externa, ela vai estar conectada diretamente com o que a gente chama de arquivos arcásticos, ok? Arquivo arcástico. Quem souber escrever, escreve aí, para quem não sabe, por favor, saber o que é o arquivo arcástico. Já chego nisso daí, Tati, para saber a cor da aura. Para que as outras pessoas saibam, tá? Mas o que é o arquivo arcástico? O arquivo arcástico é o seguinte: todas as almas do universo, quando são criadas por Deus, junto com elas são criadas o arquivo arcástico, tá? Quem assistiu o filme lá do Todo-Poderoso, do Jim Carrey, vai lembrar de uma cena engraçada lá onde o Jim Carrey vai e confronta Deus, e ele abre o arquivo dele e sai uma gaveta enorme, né, do nada e tal. E é uma cena cômica, o Jim Carrey bate com a cara no arquivo e depois ele fala que o arquivo está saindo da parede, enfim. Mas o que vem ao caso é o arquivo e não a cena, tá? Esse arquivo não necessariamente é um arquivo igual aquele do filme, tá, gente? Exatamente, Lilian, arquivo arcástico. Esse arquivo, ele é formado por uma placa, tá? Como se fosse, por exemplo, uma placa parecida com a placa dos 10 mandamentos. E ali está escrito em alfabeto intergaláctico, que é conhecido em todas as 9 dimensões dos 12 multiuniversos, ou seja, por todos os seres de todas as galáxias e de todos os universos, o que está escrito ali. Toda a sua história. Quem é você, o primeiro lugar do universo onde a sua alma parou quando foi criada, todos os lugares do universo por onde você passou, todas as encarnações que você teve, o que você fez, o que você tinha que fazer, o que você deixou de fazer, o que você faz agora, o que você tem que fazer agora e o que você ainda não fez. Ou seja, o arquivo arcástico é, na verdade, então, portanto, o seu banco de dados, aí, a sua matriz de diretiva, cujo qual a sua essência matriz, a sua alma, está coligada, ok? Significa, portanto, que em cada uma das suas existências você vai ter um arquivo arcástico? Não, o arquivo arcástico é um só, ok? O arquivo arcástico é um só, porém, ele é atualizado em tempo real. Então, a cada existência, ele vai sofrer uma alteração com base no que você é, no que você faz e no que você vibra, ok? Se você é uma pessoa boa, em essência, está no arquivo arcástico. Se você não é uma pessoa boa em essência, isso também está lá no arquivo arcástico. Não tem como você esconder, tá? Não tem como, por exemplo, você ser aquela pessoa que você está lidando bem com a pessoa e chutando o cachorro dela por baixo da mesa. Isso é coisa só daqui, tá, gente? E ali no arquivo arcástico, como tem também a nossa função, a nossa coligação de quem somos, que viemos fazer, quem somos nós, o que temos a cumprir, estaria ali também coligado a ele qual a nossa missão,
em vidas na Terra. Conce Bertelli, boa noite. Então, dá um pouco dessa impressão, sim, viu, Bertelli? Que a gente está num caminho meio que regredindo, né? Mas isso daí é algo que é plantado, né? Isso é plantado pela formação de opinião pública existente no mundo hoje, tá? Você vai perceber que a maior parte das notícias veiculadas hoje em dia, seja na internet, seja fora delas, seja nos jornais, geralmente elas falam só sobre o aspecto ruim, negativo da humanidade, sempre sobre o aspecto ruim e negativo da sociedade, tanto a nossa, quanto a dos nossos vizinhos, quanto o dos nossos vizinhos distantes, vamos dizer assim, tá? Dificilmente você vai ver uma notícia, seja em qual for o veículo, né? Como eu falei, internet, jornais de mídias sociais, de papel e televisão, dando uma notícia muito boa, falando sobre algo muito positivo que foi feito, né? Como foi, por exemplo, o caso do resgate dos meninos na Tailândia agora há pouco tempo, né? A mobilização que o país sofreu para poder tirar os meninos de dentro da caverna. Todavia, né, com toda aquela mobilização, com toda aquela comoção social que existiu na Tailândia, com todo aquele movimento, um hospital que foi preparado próximo, mobilizaram helicópteros, ambulâncias para crianças que sequer sabiam se eles teriam a chance de sair vivos dali ou não. A maior parte dos jornais que espalharam a notícia pelo mundo sempre se atinham ao fato de falar que o mergulhador que foi tentar salvar os meninos morreu. Então, assim, sempre fica aquele lado da notícia que, por mais que ela seja uma notícia boa, uma notícia positiva, que mostra, por exemplo, a questão da humanidade, da humanização das pessoas, né? O fato de um país, uma cidade, né, e uma série de pessoas se mobilizarem para tirar outras de uma situação simplesmente cuja qual nós também não queríamos estar. Isso foi mostrado nas entrelinhas. A maior parte do que foi mostrado foi o sensacionalismo e a morte de uma pessoa. Então, ou seja, isso é veiculado de forma proposital, porque dessa maneira as pessoas elas meio que ficam mais fáceis de serem manipuladas. Você pode ver que há algum tempo já parece que existe uma campanha de normalização da banalidade, né, gente? Eu não queria entrar nesse tema, mas ele vai ser pertinente. E o que seria isso? A normalização das futilidades e trivialidades de uma existência humana, ok? Ah, Pierre, mas você está dizendo aí então que a gente não pode sair, que a gente não pode beber, que a gente não pode dançar. Gente, vocês podem tudo. Livre-arbítrio de cada um, vocês podem fazer o que querem, da maneira que querem e viverem como quiserem. O problema são os exageros que fazemos durante uma dessas vidas. E, portanto, enxergar isso como uma trivialidade dessas, uma banalidade dessas, como uma normalidade, leva você a que necessidade evolutiva? Se você enxerga a banalidade, a futilidade e a trivialidade como sendo coisas normais, corriqueiras e
que podem ser feitas sem o menor tipo de problema, não vão te gerar ônus algum, é normal, é legal, é comum. Que tipo de caminho evolutivo você vai buscar? Ou você vai buscar algum tipo de caminho evolutivo? Você vai ter alguma vocação evolutiva ou querer evoluir de alguma maneira quando você percebe que a grande maioria da parte da sociedade demonstra que isso não é legal, é careta? Entendeu? Então, assim, respondendo de certa forma a sua pergunta, não, nós não estamos regredindo. Acredito que dentro do ciclo de pessoas que você conhece, a grande maioria das pessoas que você conhece, Bertelli, são pessoas boas, são pessoas que estão crescendo, são pessoas que estão se esforçando para buscar uma elevação, assim como você mesmo. Então são pessoas que estão evoluindo de alguma maneira. Mas é a mesma coisa, por exemplo, que nós termos dois quadros de crianças diferentes. Em um berçário nós temos ali um grupo com 3 crianças tranquilas e 2 crianças bagunceiras. E no outro nós temos 5 crianças tranquilas. Vai parecer que as 5 crianças do outro berçário são muito bagunceiras, são muito ruins, estão fazendo um monte de coisa ruim. Enquanto as do outro berçário vão parecer nem simplesmente existirem. Quando na verdade nós temos apenas 2 bagunceiros, mas eles fazem tanta algazarra e se sobressaem tanto e aparecem tanto que parece que aquele outro berçário inteiro está fazendo bagunça e que o outro simplesmente não existe. E é assim que funciona a manipulação de mídia social e é assim que funciona a manipulação de massas sociais no mundo em que vivemos. Geralmente o foco está em cima de onde está a bagunça, de onde está a coisa ruim, de onde está esse lado involutivo, vamos dizer assim, tá? Enquanto as pessoas que trabalham para a luz de alguma maneira, ou que fazem algum trabalho de despertar, ou que fazem algum tipo de processo para buscar o seu próprio despertar, estão ali na incógnita, trabalhando para a luz, mas sem serem vistas, mas estão fazendo o seu papel, tá? Então acho que isso responde a sua pergunta. Estamos no caminho do despertar, porém alguns são mais dorminhocos do que outros, né? E sempre colocam mais 5 minutos ali no despertador, no soneca. É por isso que está demorando tanto. A mídia manipulada por seres negativos Aline, eles abaixam a vibração da humanidade, exatamente. Até porque quanto mais baixa a vibração, menos as pessoas vão procurar elevar os seus caminhos, e também quanto mais elas aceitam, vamos dizer assim, qualquer tipo de migalha que seja dada para as pessoas como sendo algo normal e corriqueiro, dificilmente elas vão buscar uma coisa melhor, algo melhor. Tem um ditado popular que diz que quem nunca comeu mel quando come se lambuza, né? Que é mais ou menos isso, né? Então, assim, a pessoa nunca passou por aquela experiência. Quando vai passar pela experiência, às vezes nem sempre ela é tão positiva, porque ela vai se lambuzar inteira com aquilo. Por quê? Porque nunca fez, nunca passou por aquela experiência, é normal. Tá, gente? Então, assim, como eu estava falando há um pouco atrás, sobre as vidas passadas elas serem ao mesmo tempo algo muito simples, mas também, por outro lado, não tão simples assim, é justamente o que faz elas serem simples, é o fato da gente saber que elas são subsequentes, né? E que, portanto, cada personalidade daquelas é um momento único na nossa existência, mas a nossa essência, a nossa alma sempre vai ser a mesma e, portanto, sempre vamos ser a mesma pessoa em essência, porém não em personalidade. Isso também é algo que para muitas pessoas acaba sendo um pouco até alarmante quando a gente fala isso, porque segundo algumas doutrinas e alguns estudos, né, principalmente os estudos mediúnicos aí e espiritualistas,
As pessoas dizem que a cada encarnação é uma nova chance, inclusive de você ser uma nova pessoa com um novo sexo, e isso não é verdade, tá? Quando você olha para o padrão espiritual, você diz assim: o espírito não tem sexo, ele pode ser homem ou ele pode ser mulher. Isso não está completamente errado, tá? Na verdade está certo, mas não é o espírito, mas a mônada, o eu superior, ou o seu eu angélico, tá? Vou dar o exemplo aí da Aline, por exemplo, que está aqui mais perto. Então a Aline Anjo, né? A Aline Anjo, ela tem ali as duas polaridades, masculina e feminina. Por quê? Porque ela é um ser de consciência superior, de um padrão energético superior. Para vir para realidades mais densas, como o do nosso planeta aqui, como o planeta Terra, planeta de terceira dimensão, esse ser não tem como vir aqui como um ser uniforme, como um ser de dupla polaridade. E ele se desprende em polaridades diferentes, uma positiva e outra negativa, uma masculina e outra feminina, de cargas iguais, tá? Então essa polaridade de carga 10, por exemplo, e positiva, que é a masculina, vai ter uma outra polaridade de carga 10 e negativa, que será feminina, que se completam, e quando se completam, voltam novamente a serem aquele único ser, ok? Isso é o que nós chamamos de conceito de almas gêmeas, tá? Uma hora eu tiro uma live pra gente falar só sobre almas gêmeas. Mas o que isso significa? Isso significa que se você desprendeu como partícula feminina, em todas as suas vidas você vai ser feminina, você vai ser mulher, ok? Por quê? Porque a sua polaridade masculina está em outro corpo. O que lhe completa a parte masculina está no outro corpo, é outro ser, é outra pessoa que lhe completa, mas não é você. Entenderam? Então você não pode simplesmente no meio do caminho falar assim: não, eu quero ser homem agora, porque essa polaridade de homem não está em você. O que ocorre vez por outra é um fenômeno na energia de Kundalini que inverte a polaridade e cria o processo de sexta lâmina, e aí você passa por aquela vida com uma energia às vezes masculina, mas em essência você era mulher e passou a sua encarnação toda como mulher, mas com energia masculina, e vice-versa, entenderam? A Leia colocou assim: então isso pode dizer que se minha vida não vai para frente é porque alguma vida do passado está me atrapalhando? Sim, Leia. É muito comum, tá? Como eu falei, como todas as vidas estão coligadas de alguma maneira, se a sua vida não está indo para frente e você não tem um motivo aparente ao qual alguma coisa que você esteja fazendo hoje, ao qual não tenha uma explicação plausível do porquê não está acontecendo, com certeza é alguma coisa de vida passada que está ali atravancando o caminho e que precisa ser trabalhada, ok? E aí é onde trabalhos que trabalham com vida passada, como a apometria quântica, o trabalho de resgate cósmico, que eu já falei aqui, que é o trabalho que eu faço, trabalhos de terapias de vida passada, para queimas de karma, irão ajudar para poder acelerar o seu processo kármico e tirar você dele e colocar então você dentro do seu processo dármico, ok? Porque aí dentro do seu processo dármico as coisas vão deslanchar, tá? É assim que funciona. Bom, eu acho que não tem muito mais coisas que eu possa estar falando assim sobre vidas passadas, a não ser o que eu já falei, né? As vidas passadas, basicamente, como eu falei, vão ser influenciadoras da sua vida presente, em maior ou em menor escala, dependendo do que você esteja vivenciando no momento. Como somos seres vibratórios e para cada momento que a gente estiver vivendo, vamos estar. Quem tiver mais interesse sobre vidas passadas, sobre o trabalho com vidas passadas, sobre o meu trabalho, que é o trabalho de resgate cósmico, e quiser, por exemplo, fazer uma consulta, quiser ter um contato mais a mais
Oi, gente, voltou? Voltou. A internet, como eu falei, não tá muito boa, né? Mas deu uma falha aqui, mas voltou. A dona Nádia perguntou se podemos intuir o que fomos em vidas passadas ou só com o apoio dos seres de luz. Não, podemos intuir sim, tá? Podemos intuir o que fomos. Dependendo de algumas vidas passadas, alguns estalos são mais fortes do que outros, porque a vida foi mais marcante. É, mas não é algo tão simples assim, porque você requer um esforço, requer uma concentração. Então você precisa, por exemplo, passar por um processo de meditação, de aprofundamento, de um mergulho interno. Requer trabalho, né? Como tudo na vida requer trabalho. Tá? Então, como eu estava falando antes da internet, meio que cair aí, quem tiver interesse, quiser fazer um trabalho de resgate cósmico, saber mais sobre vidas passadas e como essas vidas podem aí trabalhar de forma mais positivas do que negativas para vocês, é só entrar em contato aqui pelo telefone e o e-mail que a Viviane colocou e a gente faz o possível. Gente, acho que é isso, né? A internet não está muito cristã, mas conseguimos aí com um pouco de custo fazer a live de hoje. Eu agradeço a todos mais uma vez pela atenção, pela paciência, por estarem aqui. E vamos continuar, né? A próxima semana vamos voltar aí com outro tema. Eu peço para que vocês, se puderem, deem sugestões, né, de temas, porque, como eu falei, meus temas estão começando a ficar mais escassos. A cada semana eu tenho que rebolar ou perguntar para um, perguntar para outro. E com a ajuda de vocês, acho que fica mais fácil e mais dinâmico também. Novos temas, novas coisas para nós falarmos aí nas lives. Uma boa noite para vocês todos, né? Foi mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. E nos vemos então na próxima segunda-feira no mesmo bate-horário, não sei se no mesmo bate-local, para nossas lives de segunda-feira sobre alguma coisa qualquer sobre a visão da espiritualidade. Um abraço a todos, fiquem na luz e até a próxima.